Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. O mundo do futebol é sempre polêmico. E hoje nós vamos ver as brigas mais quentes do mundo do futebol entre jornalistas nos debates nos programas de futebol. E na primeira posição está a briga entre Edmundo e PVC. O programa teve que ser interrompido porque o clima ficou pesado. Teve 3 pessoas que tinham questionável e inquestionável. Você tem razão, dizendo que jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrusão. O Edmundo estava certo. A palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que, assim, na entrevista, ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Você mandou mensagem para ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu? Repetiram aqui no intervalo mais de 10 vezes. Edmundo, desculpe. Não desculpo. Eu não desculpo porque não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo porque não é a primeira vez. Na segunda posição está o jornalista do programa Esporte Cidade. Ele se exaltou pelo fato de não darem tempo para ele poder comentar no programa esportivo. Abordando mais o campeonato municipal ao longo da semana, porque agora nós precisamos ouvir, claro, diante de tudo que rolou no Esporte Cidade hoje, quentíssimo, a opinião de José Carlos Lippe. Olha, dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, o Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca, a respeito da fala do Mário Silva, a respeito da fala daquela moça e do secretário de esporte, e não posso falar. Não posso falar porque além de vocês ficar falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra, e matéria repetida, e enfim. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar, quando chegar no momento de comentar, e diz assim, tem 1 segundo, tem 1 minuto pra falar, eu não preciso de 1 minuto pra falar. E na terceira posição está a discussão épica entre Renato Maurício Prado e Galvão Bueno. Essa discussão deu o que falar na Sport TV. Então, mas eu tentava aqui elencar tudo que do Marcos Vinícius, olha só. Bom, atleta medalhista olímpico, prata, voleibol, Lausanne, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles de Los Angeles antes do programa. Agora fala. Que você só ganharam a medalha porque deu boicote. Não, Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo lá. Não, você me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. E no seu tom você foi extremamente deselegante. Não, eu não fui deselegante. Extremamente deselegante, porque eu não falei isso em momento algum. Eu jamais diria isso. Não então fui você deselegante, diga, por favor, não fui deselegante. Por favor, fiz uma brincadeira. Quem tá sendo deselegante não, é você agora. Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu em momento algum disse isso. Nós 3 conversávamos ontem dizendo que nos jogos de 84 que tinham adversários que teriam sido muito fortes, vamos falar isso com o Marco Vinícius. Não, eu em momento algum disse que eles não ganhariam a medalha. Galvão, no momento pelo algum amor de Deus, Galvão, o tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira e você Renato, resolve ter uma indignação dessa. Não, mas pelo amor de Deus, mas eu fiz uma brincadeira. Não, peraí, faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. É uma brincadeira. Agora, parece uma coisa, parece um drama. Não, é um drama sim. Não, claro que não. É claro. Bom, chega, morreu o assunto, acabou. O que foi dito foi o seguinte, começamos a conversar sobre o Sebastian Coe, porque nós não tivemos os americanos e os países nas Olimpíadas de 80 e não tivemos os países da chamada Cortina de Ferro nos Jogos de 84.
O caminho teria sido muito mais difícil. Boa noite, Marcos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo Teria convite. sido muito mais difícil com a União Soviética, com Polônia, com Bulgária. Você concorda comigo? Com certeza. Mas em momento algum, Renato, eu disse que não ganharia. Eu sei que você falou em tom de brincadeira, mas peraí. Assim, Você fez uma brincadeira, eu fiz outra. E você resolveu levar 7. Não, senhor. A brincadeira fora do ar é uma coisa, a brincadeira ao vivo é outra. Deixa eu só ajudar, então. Completamente Vamos lá. diferente. Em 81, na Copa do Mundo, nós ganhamos a medalha com os Estados Unidos, com Rússia, com Polônia, com Cuba, com todo mundo lá dentro. A primeira medalha da história brasileira. Claro. Na Copa do Mundo do Japão, em 81. 82, ganhamos a medalha de novo, perdendo para a Rússia na final. Então, podia mandar eles virem que a troca ia Por isso acontecer. mesmo que ele fez essa brincadeira. A briga ia ser mais difícil. Tanto que eu até brinquei com ele. Disse, olha, esse time da Prata ganhou da União Soviética no Maracanã. Exato. No jogo de maior público da história do voleibol. Verdade. Choveu, não choveu, Até mas ganhou. choveu. Ganhando no Maracanãzinho também. Pois é, Ganhou então, no Mundialito, um ano antes. Não, é que, sabe o que Faz acontece? A repercussão acaba sendo desmesurada, é só isso. A repercussão Agora, desmesurada foi uma indignação que existe. Tinham 3 nomes nessa história que realmente foram 3 que nós deixamos de ver nessa Olimpíada, que era Zaitsev Savin, na Rússia, e Tomasz Vojovic na Polônia. Toma na Polônia, verdade. Mereciam ser Mas vamos lá, assistidos. vamos. E na quarta posição está a discussão sobre o tema de Jorge Jesus na seleção brasileira. Paulo Lima ficou muito exaltado. Também teve essa experiência. Mas peraí. Então, desculpa, vou te botar na parede agora, Paulo Lima. Não, a parede é sempre bom, porque eu adoro uma parede. Nessa sua linha de raciocínio, o Cafu seria um nome melhor do que o Jorge Jesus. Não, completamente. Você está enganado. Não, mas ele nunca foi técnico, já foi capitão. Eu acho que em relação à sua observação, enfim, eu respeito, mas até certo Mas não é isso ponto... que você falou agora sobre o Não, Dunga? você interpretou da sua maneira. Então vai, explica aí. A sua maneira de colocar a questão do Cafu, se for pensar assim, a gente vai colocar, quem sabe, o falecido capitão Carlos Alberto Torres como técnico. Não, e foi técnico, Carlos Alberto. Mas não foi da seleção. É diferente do Cafu e do Dunga. Não, a questão do Dunga é uma questão de liderança. Aqui eu tô falando, você perguntou do Jorge Jesus. Eu acho que o Dunga, como liderança da seleção brasileira, ele teve a chance como um ex-jogador. E não foi bem nas 2 oportunidades que teve. Agora, você acha que um técnico que nunca foi técnico da seleção de Portugal, que chega no futebol brasileiro com menos de 1 ano de comando pelo Flamengo, sucesso que tem, absoluto, indiscutível, já se entrega na mão dele o comando da seleção brasileira? Por quê? Não entendi bem a sua colocação do Cafu, mas respeito. Não, não, presta atenção, eu entendi. Bom, então você se expressou errado. Não, Ou você que entendeu errado. Você que entendeu errado. É lógico. Eu perguntei pra você. Você falou assim, o Jorge Jesus nunca teve bagagem, experiência como técnico. Não, eu não falei nem bagagem nem experiência. Como não técnico. usei essas 2 palavras. Aí eu te perguntei, ele nunca passou pela seleção, não foi isso que você falou? Não. Seleção de Portugal. Eu falei, exatamente. Aí eu falei, nunca foi. Pra ser técnico da seleção, não precisa. Eu falei depois que você falou do Dunga. Não precisa esse tempo. Porque o Dunga estreou como técnico na seleção brasileira. Sim, mas aí... Você disse o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas o Dunga tem experiência pela liderança como um ex-jogador da seleção brasileira. Então... Isso. Eu posso imaginar que o mesmo serve para o Cafu, que nunca foi técnico, mas tem experiência e já foi capitão. Se essa é a sua imaginação fértil, eu não discuto. Não, a sua imaginação é fértil, para mim é fértil. Mas não é o mesmo caso. Não, para mim não. Dunga e Cafu não? Não, para mim não. Completamente diferente. Até porque a liderança do Cafu é completamente diferente da liderança do Dunga. Completamente diferente. O Dunga era muito mais líder, o Cafu era um capitão, ao meu ver, sem a experiência e liderança que o Dunga tinha. Tanto é que o respaldo do Dunga na seleção brasileira, ele foi de 2 Copas do Mundo. Quase 2 Copas do Mundo o Dunga foi. Agora, a questão do Jorge Jesus é uma coisa, a questão de ser ex-jogador, colocação de Cafu, Dunga, outros tantos, para Paulo Roberto Falcão e tantos outros que passaram por aqui. Foram jogadores que nunca tiveram experiência como técnico. Paulo Roberto Falcão é outro caso. Sim. Não tinha sido técnico e só pela história dele como jogador começou. Então você entregaria o comando da seleção brasileira para o Jorge Jesus, pelo que eu estou sentindo, perfeito? Eu hoje se o Tite saísse, esse seria o seu técnico. Indicado. Então, eu respeito a sua opinião, assim como você deve respeitar a minha. Não, mas eu estou respeitando. Não, mas parece que não, parece que me botou na parede. Pô, que parede? Você vai eu te botei na parede, Calheiros, nunca. Eu levantei o caso aqui do Dunga, trouxe o exemplo do Dunga. Você disse que o fato do Jorge Jesus não ter experiência na seleção brasileira, não, você já está se enrolando, não falei em seleção brasileira. Não falou. Não ter experiência na seleção portuguesa foi o que eu falei. Você falou que ele nunca teve passagem por seleção. Na seleção portuguesa foi o que eu falei. Aí eu coloquei aqui, mas o Dunga não teve experiência. Mas o Dunga é um jogador, ex-jogador brasileiro, que
teve uma liderança, que foi capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo e que a CBF investiu nele. Isso é que eu acho. Eu não sou contra técnico estrangeiro de... Vamos tirar o tira-teima? Ricardo, se puder voltar aí. Fica à vontade. Pode voltar aí. E aí, se eu estiver errado... A minha opinião depende do tira-teima. Não é questão nem que você está errado, se você está certo. Não é questão de confrontar. Vamos fazer o tira-teima. Se eu estiver errado, se eu estiver errado, é porque eu estou errado, você que está certo. Não, eu não estou dizendo que se eu estiver errado, ok, mas eu fiz a Mas não está errado, é a sua opinião, é diferente, é seu ponto de vista, na questão de estar errado ou certo. É ponto de vista, você tem o seu, eu tenho o meu, pô. Tem como posicionar aí, Ricardo? Vamos posicionar, Ricardo. O assunto é legal. Eu também acho. Vamos posicionar. Eu não discordo do assunto, não. Não precisamos ser burocratas aqui. Vamos posicionar aqui, saber se eu interpretei errado. Eu entendi você colocar que o Jorge Jesus, por não ter histórico na seleção, não poderia assumir a seleção brasileira nesse momento. Ô, Calheiros, tem um detalhe muito importante nisso tudo, que é o seguinte: o Jorge Jesus hoje é uma figura que está em alta evidência no futebol brasileiro. Qualquer pesquisa que você faça no país hoje, o Jorge Jesus vai estar sempre em evidência, o Flamengo vai estar sempre em evidência. Mas não me obriga a concordar com a maioria. Claro, não me obriga a pensar diferente. Claro que não, então pronto. Não segunda opção. Então pronto. Então quando eu falei da segunda opção, é o meu ponto de vista. O ponto é o seguinte, Ricardo, se precisar também eu ajudo aí embaixo. É só colocar quando eu lancei a enquete. Só isso. Eu, por exemplo, se tivesse que chamar um técnico de fora, chamaria o Guardiola. Não chamaria o Jorge Jesus. Eu também, mas não é o Guardiola em questão, é o Jorge Jesus. Então, mas como não era o Cafu em questão. Como não era o Cafu em questão, aí você colocou a questão do Cafu. Não, mas eu fiz a comparação, por isso que eu quero chegar lá. Eu estou comparando o Guardiola com o Jorge Jesus. Colocar no ponto. Se ainda hoje, o programa vai até 11h15, se ainda hoje a gente conseguir colocar no ponto, a gente vai esclarecer a dúvida. O que você quer colocar no ponto? Não entendi a pesquisa? Não, rapaz, o ponto para ver se eu me equivoquei realmente. Porque não... você quer recuperar o que eu falei, é isso? Não, eu quero recuperar se eu raciocinei certo, é isso? Não entendi. Solta aí. Não entendi. Com a maioria, eu acho que não, porque por um trabalho de menos de um ano no futebol brasileiro, você não pode classificar ele como um técnico para a seleção brasileira imediato. Precisa trabalhar mais no futebol brasileiro, precisa ter uma longevidade, né? Assim como outros técnicos. Não foi assim com o Dunga, né? Dunga assumiu a primeira vez, estreou como técnico na seleção. Mas foi o ex-jogador de seleção brasileira, conviveu com a seleção brasileira, foi capitão na conquista do Tetra, tinha um histórico de liderança dentro do futebol brasileiro, assim como o Paulo Roberto Falcão também teve essa experiência. Mas peraí. Então, desculpa, vou te botar na parede agora, Paulo Lima. A parede é sempre bom, porque eu adoro uma parede. Nessa sua linha de raciocínio, o Cafu seria um nome melhor do que o Jorge Jesus. Não, completamente. Você está enganado. Não, mas ele nunca foi técnico, já foi capitão. Eu acho que em relação à sua observação, enfim, eu respeito, mas... Mas não é isso que você falou agora? Não, você interpretou da sua maneira. Não vai, explica aí. A sua maneira de colocar a questão do Cafu, se for pensar assim, a gente vai colocar, quem sabe, o... Paulo Lima, com todo respeito, eu não desrespeitei a sua opinião. Mas quem falou que você desrespeitou? Você. Eu? Não, você cobrou eu respeitar a sua opinião. Eu não falei. Você colocou ali, e se puder voltar, a gente escuta se for o caso de novo. Não, Calheiros, você pode voltar assim, quantas vezes você quiser, você pode ter a interpretação que você quiser, você pode se colocar da maneira como você quiser. Mas você não vai colocar a palavra na minha boca, Calheiros. Eu não botei. Pô, mas você está insistindo numa tese que é sua tese de ponto de vista. Você quer o Jorge Jesus na seleção brasileira? Eu não quero. Ponto. Acabou. É isso. Eu não confrontei a sua opinião com relação a isso. Eu não estou entendendo o porquê dessa sua maneira tão incisiva e irônica de levar essa não é irônico. Não é irônico? Não, eu estou sendo irônico? Eu acho que sim. Você está mandando voltar. Então agora eu afirmo que você está equivocado. Eu não estou sendo irônico, não. E na quinta posição está a discussão que não poderia faltar entre Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca. Eu acho o Vanderlei o melhor treinador do Brasil. E se não for do mundo também, acho. Trabalhei com ele, tivemos adversidades, mas eu acho. Eu gosto do Leão, do trabalho do Leão. Independente se eu falei com ele e tudo. O Vanderlei não gosta muito de você, não. Mas é a opinião dele, eu vou fazer o quê? Por que você não gosta do Marcelinho, Vanderlei? Eu não gosto? Não, eu não é questão de gosto. É a minha maneira de ser. Eu não gostei de algumas coisas que são colocadas, como eu falei pro Milha aqui. Eu tenho uma opinião formada e tomei muita pancada na minha vida por eu ter uma opinião formada e bancar as minhas situações. Então eu fico surpreso de ter uma pessoa que teve tanto tempo do meu lado, como o Miller,
que tantas vezes me enalteceu, tantas vezes falou que eu era isso, que era aquilo, que era o melhor que não sei o quê. Mas só mudou de repente, opinião. não, isso eu respeito, por isso que eu respeito, de repente, uma situação que eu respeito, mas é uma mudança de opinião, mas não sei como é que ela pode ser, mudar tão rapidamente assim uma função, até em função também da mudança, ele parou de jogar e veio para o outro lado. E o Marcelinho Carioca, eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser. Nem eu. Porque não gostei da participação dele quando ele deixa no programa aqui, subentende-se com uma questão de empresário, e quem me conhece sabe que não tem nenhuma transação. Então acho que essas coisas têm que ser um pouco mais respeitadas. Acho que o direito o teu direito termina quando começa de outras pessoas. Respeito é um direito do ser humano, respeitar os cidadãos, tá certo? E a partir do momento em que eu me sinto ofendido, e ele hoje não é mais um atleta, como que me pertenceu. Mas você comentou isso no jogo de futebol? Falei. Você chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca vale? provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Vamos baixar a bola do chão. Você vai ter que provar o que você está falando. Você, eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola. Eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz uma opção de coisa que você nunca provou nada. Calma. Você se postou sempre na religião. Calma, se dentro da bola vai virar a bola do chão. A religião foi tua. Você tá falando demais. Você se protegeu o tempo todo. Bom, vamos voltar ao futebol. Você é futebol. Eu tô falando na tua causa. Você é moleque, você é safado. Estão me pedindo pra chamar o Gongo. Tô falando pro Brasil. Fala onde você quiser. Tem aquele negócio de gongo aí? Tem aquele negócio de gongo? Então os caras vão sair na pancada. E olha, sabe quem é que tá amenizando? Sabe quem tá mediando aqui? É o Neto quem tá mediando. Você imagina o negócio como tá bravo. O Neto mediando. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho das notificações e faça parte do melhor canal de futebol do YouTube, canal Lances Inéditos.